Fala, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo e tudo numa boa? Gente, hoje eu trago a resolução dessa questão da FUVEST de primeira fase, questão maravilhosa, tá? Questão teórica. É um exercício que, num primeiro momento, você fica bem assustado, tá? Mas não é um exercício impossível. Mas você tem que entender qual que é o pulo do gato aqui para resolver, tá? Lógico que a gente vai discutir isso na resolução. Mas antes da gente resolver esse exercício, eu peço para vocês, por favor, não se esquecerem de curtir, comentar e compartilhar essa resolução, inscrever no canal e ativar o sininho também, ok? Vamos lá então. Seguinte, questão número 33. O quadrilátero da figura está inscrito em uma circunferência de raio 1. A diagonal desenhada é um diâmetro dessa circunferência. Então, peraí. A gente tem um quadrilátero que está dentro dessa circunferência que tem raio 1, tá? Só vamos fazer aqui um lembrete. O raio é 1, ou seja, a distância do centro, vou chamar esse centro de O, até a borda é um, ou seja, um para cá e um para cá, tá? E ele falou o quê? Que a diagonal é um diâmetro, beleza? Tá, tudo bem até aí? Continuando o enunciado, sendo x e y as medidas dos ângulos indicadas na figura, a área da região cinza em função de x e y é. Tá? Ou seja, ele quer a área sem ser a área do quadrilátero. No primeiro momento, você olha o exercício e você fala assim, tá, professor, não sei nem por onde começa. Vamos lá e vamos começar pelo seguinte fato de escrever os pontos. Então a gente vai chamar que esse ponto é o ponto A, este é o B, esse é o C, esse é o D. Tudo bem? Agora, vamos um pouquinho lá em ângulos na geometria plana que a gente sabe o seguinte, que o diâmetro da circunferência é o BD, certo? Então, quando ele fala o diâmetro, aqui é o B e o D, ok? Você sabe que este arco aqui, ele é 180 graus, porque o ângulo não é central, 180 diâmetro. Lembra dessa parte teórica? BD é diâmetro. Então, ele é 180 graus. Se ele é ângulo central, o arco tem o mesmo tamanho. Então, o arco tem quanto? 180 graus? Tá. Só que, aí que era o pulo do gato do exercício. Este cara aqui, ó, também não enxerga esse mesmo arco. Só que esse ângulo, ele é o quê? Inscrito, ou seja, ele vê metade do arco. Tá. 180 divide por 2, 90. Então, esse ângulo é metade do arco. Que ângulo que é esse? 180 graus. Ou seja, o triângulo ADB é um triângulo o quê? Retângulo. Primeiro pulo do gato. Então, triângulo ADB é retângulo. Tudo bem? É um triângulo retângulo. Engraçado. Isso vai valer também para o outro triângulo, o DCB. Mesma analogia, ó.
Arco aqui, 180 também. Ângulo central. Tá, vou traçar as retas só para mostrar. Tudo bem? Ó, opa, perdão, isso aqui ficou fora. Aqui e aqui. Então, esse ângulo aqui também, ele é o quê? Um ângulo reto. Então, o DBC também é um triângulo retângulo. Então, triângulo ADB é retângulo e o mesmo vale para o triângulo DCB. DCB também é outro triângulo retângulo. Beleza? Viu isso aí? Tranquilo? Tá, então eu vou despoluir agora a figura um pouquinho, só para ficar mais fácil para a gente, tá? Opa, aqui foi muito. Aqui e aqui. Vou só arrumar esse carinha aqui que também ficou feio. E então, partindo disso, a gente viu que a gente tem dois triângulos retângulos. Se lembrar a área de um triângulo retângulo, é cateto vezes cateto dividido por 2. Que é o que a gente fala de base vezes altura dividido por 2. Mas quando é retângulo, é cateto vezes cateto sobre 2. Tá. Agora que vem outra coisinha para a gente ficar atento, tá? A gente não tem mais nada de informação. Esse exercício ele vai ficar muito teórico e a própria pergunta é a área da região cinza em função de x e y. É teórico. O que que eu vou fazer? A gente já viu que temos dois triângulos retângulos aí para brincar. Eu vou tentar usar seno e cosseno. Por quê? Porque é a única coisa que ele me deu na resposta ali, tá? Vou continuar brincando no primeiro triângulo, que é o ADB. O que que eu sei aqui? Que o seno de x ele é igual o cateto oposto, que é o AD, dividido pela hipotenusa, que é BD. Ou seja, o seno de x é AD, que eu não sei, por embaixo. Por aqui embaixo, depois eu mudo, tudo bonitinho. Seno de x é AD sobre BD. BD eu sei, 2. Tá, vou subir esse 2. Ele está dividindo, ele sobe multiplicando. Ou seja, o AD é 2 seno x. 2 seno x. Tá. É, tudo bem. Segura aí. Vamos fazer a mesma brincadeira agora. A gente fez para seno, vamos fazer para cosseno, vai. Torcer para ajudar. Cosseno de x é o AB sobre BD. Tá. Cosseno x. AB é AB. BD, 2, né? BD2. Vou voltar esse cara para lá. Vai ficar o quê? Que AB é 2 cosseno x. Ah, até aí legal, certo? O que que eu sei? Eu sei agora que a área desse cara aí é igual base vezes altura sobre 2 ou cateto vezes cateto sobre 2. Quem que é o primeiro cateto? AD.
vezes, quem que é o outro cateto? AB, dividido por 2. Ou seja, a área vai ser AD 2 seno x, certo? Vezes AB 2 cosseno x, dividido por 2. A área vai ser 2 com um 2 em cima, um 2 embaixo, corta. Vai ficar o quê? 2 seno x cosseno x. Tá. Tudo bem? Tranquilo? Só que essa é a área de quem? Do triângulo de cima, tá? Vamos repetir o mesmo raciocínio para o triângulo de baixo, tá? Porque a ideia, ele quer a área da região cinza. Qual que é a área da região cinza? É a área do círculo inteiro, da circunferência toda, menos a área desse triângulo, que a gente já achou, menos a área desse triângulo agora que nós vamos fazer. Tudo bem? Essa é a área desejada. A gente só está calculando a área de cada triângulo de maneira separada. Beleza? Mesmo raciocínio, idêntico, só que vamos fazer no triângulo de baixo, tá? Então, no triângulo de baixo, qual que é o triângulo de baixo? É o BDC. B, opa, vou fazer mais bonitinho, perdão. BDC. Nesse triângulo BDC, que é o de baixo, a gente vai usar o Y. Então vai ficar o quê? Seno de Y. Oposto do Y, BC. Hipotenusa, BD. Certo? Então, seno de Y. BC é BC, né? Não vai ajudar em nada. BD, a gente sabe, BD2. Vou subir. Vai ficar então que BC, 2 seno de Y. Fechou? E olha, tá feio esse N aqui, hein? Belezinha. Tá. Fizemos BC, fizemos seno. Vamos fazer quem agora? Cosseno. Cosseno de Y. Vamos lá então. Cosseno de Y. Adjacente DC, tá? DC sobre hipotenusa DB. Ou BD também, como queiram. Cosseno de Y é cosseno de Y. DC é DC do mesmo jeito. E DB é o diâmetro, né? É 2, que é um mais um. Subiu, DC. Então vamos lá. DC é 2 vezes o cosseno de Y. E lembra que o triângulo é retângulo também? Então, qual que é a área dele? A área vai ser cateto BC vezes cateto
DC dividido por 2, que é o base vezes a altura dividido por 2. Ok. Área. BC, 2C no Y, vezes DC. Quanto que é o DC? 2 cosseno Y dividido por 2. Área. Ó, 2 com 2 corta, vai ficar o quê? 2 seno Y cosseno Y. Seno Y cosseno Y. Tá aí. E aí você pode falar assim, nossa, professor, mas não chegamos em nada. Chegamos sim, gente. Chegamos sim, mas a resposta ainda não apareceu para nós, tá? Então, pera aí que a gente já vai fazer a resposta aparecer. Tá olhando aí que ele tá dando seno de 2x, seno de 2y, cosseno 2x e cosseno 2y. Isso aqui é arco duplo, tá? Vou dar uma despoluída no slide, tá? E a gente vai escrever mais algumas coisas. Vou apagar aqui que o cara é retângulo, tá? Vou deixar só o triângulo e a fórmula da área, ok? Vale lembrar, então, o seguinte: se eu quisesse calcular o valor do seno de x mais x, então é seno x cosseno x mais seno x cosseno x. Só que x mais x é seno de 2x. Ou seja, é seno cosseno mais seno cosseno. Ou seja, 2 seno cosseno. Ah, tá. Então, peraí. Qual que é a área do ADB? A área do ADB é o que está aqui embaixo que eu vou reescrever. A área é igual a 2 seno x cosseno x. Nossa, isso é o que eu escrevi agora como arco duplo. É o seno de 2x. Ou seja, a área desse carinha aqui, ó, é o quê? É o seno de 2x. Tudo bem? Isso aqui é para vocês lembrarem da fórmula trigonométrica de arco duplo. Lembrou? Agora, observa aqui, quando a gente calcula a área aqui nesse espaço, olha a área aqui, quanto que deu? Deu 2 seno x cosseno x. Ou seja, eu posso escrever isso como seno de 2x. Então, a área do ADB, que é o triângulo de cima, é quanto? Seno de 2x. Ok? Tá, vamos um pouquinho mais. Quanto que é agora a área? Tá, vamos escrever aqui. Agora nós vamos fazer a mesma coisa para quadriângulo. BDC ou BCD. Quanto que é a área dele? A área dele estava aqui embaixo, ó. 2, deixei até aí, eu vou apagar já para despoluir um pouquinho. 2 seno y cosseno y. Mas tá, mas você fez para x. Tudo bem? Vou apagar, ó, porque é o que estava aqui embaixo. Ó, tá vendo? A gente usou. Ó, viu aí a área daquele cara lá? Pronto, a área do BCD era essa aqui, 2 seno y cosseno y, tá? Agora, ó, área.
troca o x aqui por y. Então vai ficar seno y mais y. Seno de y, cosseno de y, mais seno de y, cosseno de y. Y mais y, 2y. 2 seno y, cosseno y. Opa, esse cara então é quem? Seno de 2y. Ah, tá. Ele quer a área da região cinza. A parte cinza, você concorda que essa área é a área da circunferência, a circunferência, menos a área do triângulo ADB, menos a área do triângulo BCD? Área da circunferência, π vezes o raio, 1 ao quadrado, menos a área do ADB, seno de dx, certo? Menos a área do BCD. BCD, seno de 2y. Então, só para melhorar, 1 ao quadrado é 1. Então, vai ficar π e menos seno 2x menos seno de 2y. E isso se encontra na alternativa B. Ok, gente? Entenderam esse exercício? Que no começo parece que é um monstro, mas não é tão difícil assim. Ok? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima. Beijo, tchau e fui.